Acompanhe agora o resumo da live transmitida pelo Grupo Seni sobre os reflexos da LGPD no Home Care. Bom, eu que sou leigo no assunto, eu quero saber de vocês o que é data center, porque nem todos conhecem. Dá para explicar, doutora? Dá para explicar. Data center, de uma maneira bastante simples, porque é um conceito, né, relacionado à tecnologia, diz respeito a um supercomputador que congrega ou que guarda todos os dados, né, que são coletados pela empresa. E, normalmente, esse dispositivo, né, esse grande computador, ele requer uma série de outros requisitos de segurança que, normalmente, né, não são divulgados, até por uma questão mesmo da própria segurança interna e até por uma questão dos protocolos que a própria empresa adquire. Então, quanto mais dados sensíveis, né, para usar uma terminologia da lei, uma empresa tem, mais segurança nesse data center é preciso que seja implementada. Então, a Seni, por exemplo, em razão da quantidade de dados que ela trata, ela tem um data center e esse data center requer uma série de procedimentos relacionados à segurança da informação. Só para lembrar, doutora, as pessoas que estão assistindo o nosso encontro, essa live ao vivo, nós estamos falando sobre a lei de proteção de dados, a chamada LGPD. Às vezes você ligou um pouquinho depois que nós começamos o nosso encontro aqui, dentro da Seni, então eu estou dizendo isso porque tanto a doutora Adriana quanto o doutor Fazanelli vão fazer uma espécie de um bate-bola para um completar o outro. Doutor, agora é a sua vez. É importante porque o data center hoje é um ramo de atividade, inclusive. A gente fala nesse meio de direito digital e tudo que os dados, hoje a informação é o novo petróleo, é o novo ouro, as empresas que mais se valorizam são as que trabalham com esse tipo, né? Hoje em dia é cada vez mais comum a gente ouvir falar dos clouds e das nuvens, né? O que vem a ser isso, né, para as pessoas que talvez não entendam? Ao invés de você armazenar suas informações no seu computador, já que a capacidade é limitada e às vezes ele é até mais acessível, as empresas procuram ter internamente ou até por um serviço externo de mega máquinas que concentram essas informações e oferecem para ela a segurança necessária. E isso pode ser interno, como inclusive acontece aqui, ou externo, quando você contrata esses serviços de nuvens. Vamos colocar aqui um assunto interessante, porque nem sempre uma apostila, nem sempre um livro ensina as pessoas a realizarem os seus trabalhos e tudo mais. É preciso ter treinamento, é preciso ter ciência, é preciso realmente ter uma noção da coisa e, para isso, precisa um ensinamento. Como é que pode ser feito isso, doutora? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem essa característica que é muito interessante, que eu acho que vale a pena assinalar aqui, né? Que não basta que você reformule os processos de tratamento de dados, olhando para essas questões de sigilo, mas é importante que a gente torne essas medidas e todos esses cuidados que são tomados concretos, factíveis, palpáveis, né? Que é o que a lei chama, né, de accountability, que é a prestação de contas de todo esse trabalho que foi feito. E a efetividade desses processos, obviamente que ela passa pelo treinamento dos funcionários, porque a lei ela tem essa natureza viva, dinâmica. É preciso que essa ideia e essa cultura de privacidade ela seja incorporada pelas pessoas que manuseiam, digamos assim, os dados pessoais. Então, como cuidar desses dados, como armazenar esses dados, de que forma coletar esses dados, quais são os documentos que eu preciso ter, de que forma devem ser esses documentos, e para isso, na maioria das vezes, as pessoas precisam ser treinadas, porque nem sempre a forma como se fazia é a forma como a lei está exigindo agora. Então, os treinamentos, eles são fundamentais para que a gente tenha esses processos vivos e para que a gente tenha uma efetividade realmente da legislação, porque senão ficam apenas algumas recomendações que, na prática, não têm, né, uma relevância, como quando os profissionais que lidam com esses dados pessoais estão ali alterando seus processos no seu dia a dia. Fazanelli. A doutora Adriana tocou num ponto que é muito importante nesse processo de adequação, e não é diferente
do que nós estamos enfrentando aqui na Sene, que é justamente essa mudança de cultura, né? Não adianta nada você arrumar seus processos, ter seus documentos todos prontos, se a cultura de proteção de dados não tiver já ali plantada em cada um dos seus colaboradores, em cada um dos seus departamentos. E quando a gente trata de home care, isso tem uma importância ainda maior, por causa da capilaridade, né, do seu alcance. Você não está dentro de uma instituição, de um espaço físico controlado, você está dentro da casa do paciente. Você tem ali o paciente, familiares, e um processo de atuação multidisciplinar, né, com fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, nutricionistas e tudo mais, que se você não conseguir levar essa capacitação, essa cultura, né, da importância da produção de dados para cada um daqueles profissionais e até para o próprio paciente, não adianta nada você ter investido nesse seu processo interno aqui. Então, realmente, esse eu acho que é o ponto mais sensível, principalmente quando lidamos com o home care. É um trabalho muito grande, né? É um Com trabalho, certeza. eu não sei se vou usar a palavra complicado, porque quem entende, nada é complicado para quem entende. Trabalhoso. Agora, é bom ter uma equipe e que um ajude o outro? É fundamental, por várias razões. A primeira delas é porque a lei traz uma série de novidades, vamos chamar assim, que muitas vezes os colaboradores internos não conhecem, até por uma questão de formação, e muitas vezes é necessário que você traga alguém de fora, um especialista, que ajude, né, no fomento, no trabalho desses conceitos e organize, sobretudo, esses treinamentos. E aí a gente tem um esforço que, na verdade, é de várias mãos, que é das pessoas que estão internamente, os colaboradores, mas também dos especialistas que vão refinando esses conceitos e melhorando esses processos. Então, é fundamental. Doutor? Com relação à equipe, eu acho que nenhum processo de mudança interna em uma empresa é capaz de acontecer, pelo menos de forma plena, se não tiver a participação da alta gestão. E foi importante a gente encontrar isso aqui na Sene. Desde a diretoria, indo para as gerências e descendo, todo mundo estava comprometido em se adequar a essa legislação e entregar essa segurança aos pacientes e aos colaboradores. Isso facilita bastante. Tá? E sem um trabalho multidisciplinar, uma interação e uma coparticipação, é impossível. Agora, tem que ter especificamente, doutora, um comitê de privacidade, não? Ele é muito importante. Por que ele é muito importante? Porque ele pulveriza essas informações. Porque o que é o comitê de privacidade? Ele varia dependendo do porte da empresa, dependendo do segmento de negócio. Então, há empresas que precisam ter comitês grandes, em razão da quantidade de funcionários que tem para ter representatividade, há outras que têm comitês pequenos, mas normalmente a função desse comitê, ao se reunir uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, é justamente de discutir quais são as novidades, o que está acontecendo dentro da empresa com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque os membros desse comitê, eles têm essa função de serem multiplicadores. Eles levam para dentro dos seus departamentos aquilo que eles aprendem conceitualmente e eles ajudam a refinar, a aperfeiçoar esses processos que envolvem, né, a proteção de dados. Já que não dá para treinar todo mundo o tempo todo, essas pessoas que estão no comitê, elas acabam tendo mais oportunidade de entender um pouco melhor sobre a legislação. No caso da Lei Geral de Proteção de Dados, isso também tem uma característica que é bastante peculiar, porque como a lei entrou em vigor em setembro do ano passado e vários pontos da legislação estão passando por um processo de regulamentação, a lei tem sido debatida o tempo todo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que cuida e que trata dessas questões, tem lançado tomadas de subsídios, consultas públicas, porque diversos dos dispositivos da lei ainda dependem de regulamentação. Então, esse movimento faz com que a lei precise ser discutida pelas pessoas que precisam se apropriar dela, né, ou precisam implementá-la. E quando nós falamos proteção de dados, doutor Fazanelli, nós estamos falando também de privacidade, é isso? Exatamente, que é algo que está cada vez em mais desuso, né, nessa nossa comunicação global. A globalização acaba com a nossa privacidade. E a lei veio justamente por conta disso, para evitar que continuem ocorrendo
essa invasão de privacidade, né? E, de alguma forma, proteger esses nossos direitos. E com relação ao comitê, por mais que não esteja lá regulamentado, né, que a lei exija, é algo muito importante, porque como a doutora Adriana expôs, se adequar a esta lei não é simplesmente instalar um programa e ponto. É um processo, né? Leva tempo, é trabalhoso, e você tendo um comitê, você tem uma maior capacidade de avaliar periodicamente as demandas da empresa em si, né? E trazer uma possibilidade maior de chegar à adequação necessária. Não fica um projeto perdido que às vezes está acontecendo lá em uma área que não chega para você aquilo. Tendo o comitê, e a gente tenta sempre formar esse comitê com a participação de membros de áreas diversas da empresa, a gente consegue sempre estar sendo atualizado quanto ao que está acontecendo em cada um dos setores e poder entregar o que é necessário para se adequar naquele ponto. Como é que é possível adequar a proteção, doutora? E não só isso. A CENI tem ligado, aliás, tem lidado, evidentemente, com os seus parceiros de negócio. Sim. Como é que é feito isso? Expõe para a gente. Bom, existem diferentes pontos do programa que nós chamamos Programa de Governança de Dados que precisam ser atacados, digamos assim, de diferentes maneiras, né? Então, primeiramente, nós tivemos essa questão do comitê, partimos para essa questão do treinamento interno, preparamos uma série de pontos aqui nos departamentos da CENI, e nesse momento, né, a gente está trabalhando numa política de parceiros. O que é essa política de parceiros? É um documento em que fique claro qual é o papel de cada um, né, da CENI e de cada um dos parceiros de negócios da CENI e quais são as obrigações dentro desse arranjo de cada uma dessas partes. Então, essa política de parceiros que a gente vai tornar, né, vai publicizar, como a gente costuma dizer no direito, né, em breve, ela tem justamente esse viés de colocar exatamente quais são as obrigações de cada um e o que cada parte precisa observar dentro dessa relação comercial com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, visto que, com relação aos outros pontos, isso já tem sido discutido e, inclusive, formatado nas relações contratuais. O que acrescentar, doutor? Só para falar assim, quando a gente lida com, especificamente ao home care, a gente fala também de muitos parceiros. E parceiros que estão em diferentes níveis de maturidade, não só econômica, financeira, como também de comprometimento com a lei. Então, assim, especificamente quanto a este ramo de atuação, e falando pela experiência que nós temos aqui da CENI, às vezes nós encontramos parceiros que a gente vai abordar algum tema específico disso com ele, que eles já estão, às vezes, mais adiantados que a gente naquele ponto, porque como é um processo, e nós vamos conversar com outros que não começaram a pensar. Então, assim, a gente tem que saber a forma de abordar cada um dos parceiros, e até por isso que a gente está buscando fazer essa política para que fique algo uniformizado, e inclusive estamos no que pudermos dispostos a dar as mãos e ajudar este parceiro a se adequar, porque se eu tiver adequado e o meu parceiro não, eu também posso ter um problema. Então, é muito importante. Esse ponto é importante porque é uma via de mão dupla. Exato. Do mesmo jeito que nós somos demandados e somos questionados por diversos parceiros sobre o nosso nível de adequação, nós também precisamos questionar os nossos parceiros sobre o nível de adequação em que eles estão, porque é a combinação de um bom nível de adequação das duas partes que vai trazer a segurança com relação à privacidade dos dados. Quando a gente tem uma ponta desamarrada, a gente nunca vai ter um melhor processo, né? Doutora Adriana, pode ter escapado de mim, talvez, a senhora embutir aí, numa das suas respostas, a questão dos agentes de tratamento. A senhora falou sobre isso? Não falei. Então fale agora. A lei chama de agentes de tratamento duas figuras que são o controlador e o operador de dados. Isso é bem simples de entender, né? Quem que é o controlador? Como o próprio nome diz, é aquele que controla ou que toma as decisões com relação aos dados que ele coleta.
Então, quando uma empresa coleta determinados dados pessoais, e aí eu vou fazer um disclaimer, né, um aviso aqui, para lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se refere único e exclusivamente a dados pessoais, e não a dados quaisquer. Então, a empresa que coleta dados pessoais, seja de seus colaboradores, seja de seus clientes ou de seus parceiros de negócios, e depois ela vai decidir, vai tomar decisões com relação a esses dados, se vai usar esses dados como leads, por exemplo, para o marketing, se vai usar esses dados para enviar comunicações, se vai compartilhar esses dados com outros parceiros. Essa empresa, ela tem ela ocupa essa posição de controlador de dados. Quando você recebe esses dados de um controlador simplesmente para obedecer ordens, digamos assim, de um determinado produto que você comercializa, de um software que você fornece para aquela empresa ou coisas desse tipo, você é um operador de dados, porque você recebe comandos, né, e diretrizes do que fazer com esses dados com base na necessidade do controlador, que normalmente é um cliente. No caso da Sene, especificamente, ela ocupa, porque essas posições elas são variáveis, elas não são posições fixas. A Sene, por exemplo, há situações em que ela é operadora de dados, quando, por exemplo, ela recebe os dados das operadoras de saúde, ou seja, o titular de dados, que é o dono dos dados, tal como a lei o chama, faz um contrato com uma operadora de saúde. E aí, essa operadora compartilha esses dados com a Sene é uma operadora. Quando o próprio titular de dados entabula negócios com a Sene passa a ser uma controladora de dados. Mas o importante é entender que o controlador é aquele que toma decisões com relação a esses dados, porque em casos, né, de discussões ou mesmo de algum tipo de demanda que o titular tenha, primeiramente, ele vai questionar o controlador de dados. E o controlador de dados, por sua vez, se houver necessidade, o operador. Mas o controlador é sempre uma figura central. Dá para completar, doutor? É um assunto complicado esse. Sim, a gente vai ouvindo. A gente que não tem experiência, no caso específico, eu sou um comunicador. Os dados ficam todos na minha cabeça. Que bom! E eu tenho que tocar a bola, eu tenho que lembrar, não tem jeito. E se escapa, nós temos que ter aí um jeito para sair. Jogo de cintura. Sair dessa situação. Como é que a gente enquadra a Sene como operadora ou controladora, doutor? No caso, como o nosso enfoque aqui está na prestação de serviço de home care, dá para dar um exemplo bem prático. Tá? Um paciente, um cliente, entra em contato com uma operadora de plano de saúde e contratualiza com ela uma prestação de serviço. A controladora, nesse caso, quanto aos agentes de tratamento, é a operadora de plano de saúde. Essa operadora de plano de saúde entra em contato com a Sene e fala, olha, eu tenho esse paciente X e nos fornece os dados deles que precisa de um atendimento em home care. Nós passamos a ser os operadores daqueles dados, porque nós estamos usando um dado que foi compartilhado pela operadora para prestar uma assistência. Quando eu estou dentro da casa, eu passo a coletar dados deste paciente diretamente, dados de saúde, prontuário, informações, né, que inclusive são pela lei tratados como dados sensíveis. E quando eu vou realizar um faturamento ou prestar contas para esta operadora, eu tenho que entregar algumas dessas informações que eu coletei como controladora e estou passando para ela, que agora, nesta relação, é operadora. Então, assim, em uma triangulação de paciente, operadora e Sene, eu consigo ter, em uma circunstância, o papel de controlador e em outra o de operador. O importante para facilitar, né, essa visualização, para ficar algo mais palpável, é saber quem coletou os dados. Em regra, quem coleta os dados, a princípio, né, a primeira pessoa que tem acesso vai ser o controlador. Tá? Essa é a regra. Certo, Adriana. A Sene está preparada, né? Ela está oferecendo aos seus parceiros uma maneira diferente, uma maneira completa de trabalhar. Eles, por sua vez, as empresas que são parceiras, também têm que se aprimorar, têm que preparar? Com certeza.
não só por nós, pela SENE, mas por eles próprios, uma vez que a lei abarca, né, nesse guarda-chuva enorme, todas as empresas. Então, como eu já mencionei anteriormente, a lei é uma via de mão dupla. Então, nós precisamos nos adequar internamente e com relação aos nossos clientes e os nossos parceiros, mas os nossos parceiros, os nossos fornecedores, também precisam estar adequados, né, com relação à legislação. E no caso da SENE, existe um outro ponto que é fundamental, porque a lei ela subdivide os dados pessoais em duas categorias, que são os dados pessoais como nome, documentos como RG, CPF, endereço residencial, e ela subdivide numa outra categoria que a gente chama de dados pessoais sensíveis. O que são esses dados pessoais sensíveis? São, por exemplo, informações de natureza médica, como prontuários de saúde ou quaisquer outras informações que podem, numa situação de vazamento ou de compartilhamento indevido, trazer um grande prejuízo para o titular dos dados, tais como dados relacionados à raça, religião, orientação sexual, coisas dessa natureza. E dados médicos entram nessa categoria de dados sensíveis. E a lei diz que as empresas que tratam dados sensíveis, elas precisam estar ainda mais preocupadas com a segurança, com o sigilo e com o tratamento desses dados, porque numa situação de compartilhamento ou acesso indevido, o prejuízo para os titulares é muito maior do que quando você tem um prejuízo, por exemplo, só de número de CPF, para usar um exemplo corriqueiro. Então, a ideia é que a gente se preocupe muito, não só internamente, mas para além dos nossos muros, né, com os nossos parceiros e com os nossos fornecedores, porque muitas vezes a gente compartilha os dados dos nossos clientes com esses parceiros e esses fornecedores. Acrescenta? Sim, só para falar com relação ao reflexo jurídico disso. De alguma forma, se eu compartilhei meus dados com um terceiro, um fornecedor ou um parceiro, sem tomar a cautela de saber se ele poderia me oferecer a segurança necessária, na verdade, oferecer a segurança necessária para aqueles dados que eu estou compartilhando, eu assumo para mim essa responsabilidade. Ao passo que, se eu tomei todos os cuidados necessários internamente, inclusive em questionar o meu parceiro quanto ao trabalho dele de adequação, o que ele pode oferecer de segurança para esses dados, e ele me apresentou evidências suficientes de que está adequado, né, de que pode me oferecer uma segurança, numa busca por uma responsabilização em eventual incidente, eu consigo me justificar e me esquivar dessa responsabilização, porque eu não fui omisso quanto a me assegurar de que meu parceiro poderia garantir uma segurança para aqueles dados. Então, até nesse sentido de reflexo jurídico, é importante se assegurar quanto à qualidade do parceiro com o qual você está lidando. Agora tem uma pergunta interessante que as pessoas que estão nos assistindo, talvez sirva para eles, né? Para elas, para eles. Aqui na SENE, qualquer outra empresa, nós temos funcionários que provavelmente são parceiros, não são funcionários registrados e tudo mais. Tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem profissionais da saúde dos mais variados entendimentos. Esses caras, quer dizer, essas pessoas que atuam como profissionais autônomos, como é que funciona esse negócio da LGPD, no caso deles? Funciona da mesma forma, né, Emílio, que funciona com os outros colaboradores. Muito embora eles tenham algumas características que os diferenciem em relação aos colaboradores que, por exemplo, estão aqui dentro da empresa e não estão junto com os pacientes, né? Sim. E aí, Emílio, se você quiser complementar. Eu acho que é importante deixar claro que a LGPD na verdade, ela tentou unificar uma questão que já era tratada principalmente no ramo da saúde por outras legislações. O médico, ele possui uma resolução própria do Conselho Regional de Medicina e está, inclusive, no próprio Código de Ética Profissional, o direito ao sigilo do paciente, das informações do paciente. Não é diferente com relação ao Código de Ética do enfermeiro, do nutricionista e dos demais profissionais. Então, assim,
a gente acredita que esses profissionais já estejam, de alguma forma, comprometidos com esse sigilo e segurança da informação pelo seu próprio regramento ético, tá? E aí a LGPD só veio, na verdade, para trazer em um aspecto mais amplo e definido algumas situações que abrigam isso. Então, assim, o profissional que está indo lá, seja como autônomo ou como um prestador de serviço, como empresa mesmo, na casa do paciente, para atendê-lo, ele, antes de mais nada, tem um dever de sigilo relacionado ao seu próprio código de ética. E agora tem também relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados, que traz algumas outras circunstâncias específicas para serem tratadas, mas uma eventual contratualização da SENI, seja com um parceiro autônomo ou com um parceiro PJ, vai exigir dele a mesma atuação, a mesma observância, tudo isso. Por quê? Porque a gente precisa observar a lei, independente de quem esteja ali na ponta atuando. Doutor Fazanetti, eu não vou sair aqui do olhar ao senhor, porque eu quero completar essa pergunta. Acho que é interessante perguntar às pessoas, e para que elas entendam, os titulares, né, os titulares que possuem direitos, que tipo de direitos são esses e como é que funciona essa parte deles? Sim. A Adriana até vai poder complementar com certeza depois, mas vou aproveitar que eu estou com a palavra. A lei trouxe, além de deveres para a empresa, né, cumprir no tratamento de dados, também direitos aos seus titulares, tá? Esses direitos estão, inclusive, elencados. São direitos a obter informação com relação a de onde você obteve os meus dados, quem te deu, ou se fui eu que forneci, para o que você está utilizando os meus dados, quais são os dados que você tem meus, por que você está utilizando esses dados, eventualmente, se a nossa relação jurídica já terminou. Eu fui lá, realizei uma compra com a empresa do Roberto, paguei à vista e não tenho mais relação nenhuma com ele. E ele continua utilizando meus dados, seja para me mandar mensagens de notícias, de propagandas, o que é que seja. E às vezes eu não quero receber aquilo mais, eu não tenho mais relação nenhuma. Eu posso chegar para a empresa do Roberto e falar: Roberto, eu fiz uma compra com você, te dei os dados XYZ e não tenho mais relação nenhuma. Quem te autorizou a me mandar essas informações utilizando meus dados? E eu posso, em uma situação dessa, inclusive, virar e falar para você: Roberto, eu gostaria que você excluísse os meus dados do seu banco de dados, que você não utilizasse mais. Numa relação assim comercial, é fácil de visualizar isso, mas quando a gente vem para a área da saúde, a gente tem algumas outras situações. Falando do direito do titular de dados ainda, se um paciente, após 3 anos do atendimento prestado para ele, mandar uma carta para mim e pedir para eu excluir os dados dele, eu não estou obrigado a isso. Por quê? Porque a LGPD mesmo traz em seu conjunto de artigos que eu devo observar as regras da LGPD sempre em confronto com as demais legislações aplicáveis aos dados. E no caso do médico, a gente tem o dever de guarda do prontuário, agora em nível digital, né, pela Lei 13.787, salvo engano, por prazo indeterminado. E aí, nesse caso, eu estou, de alguma forma, abrigado por essa legislação para manter esses dados na minha base. Entendeu? Então, são esses direitos, acredito que a Adriana complementa. Mas, doutor, eu sou curioso. Eu vou apresentando as coisas e vem a mim, às vezes, alguma pergunta que interessa quem está assistindo, claro. Porque hoje nada é escondido. Você pega o telefone hoje, vem coisas que você não imagina. Pode até vir uma coisa da SENI. Olha, aconteceu isso, a SENI, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, se nós temos que ter toda essa proteção, e se o doutor acaba de fazer uma explicação agora sobre essa celeuma, esse problema de alguém usar alguma coisa que é sua. E nós que usamos tantas coisas de tanta gente através das redes sociais. Fala sobre isso também, é interessante para as pessoas ficarem sabendo. É que eu acho que a coisa mais importante que existe aí nessa questão, para todo mundo entender, até para a sua vida pessoal, né, independentemente das relações comerciais que a gente está tratando aqui da SENI, é entender que ao disponibilizar os seus dados, né, para essa ou aquela empresa, você o faz por uma determinada razão, que a lei chama de finalidade.
Então, por que eu estou fornecendo os meus dados para essa empresa? Isso, diante dos aspectos da lei, isso precisa ficar claro, né, para o titular dos dados, coisa que hoje em dia muitas vezes não acontece. Então, o que acontece muitas vezes com as empresas? Coletam os dados dos titulares dizendo que é para uma finalidade, para um objetivo, e acabam utilizando para outra. O que a lei diz claramente? Que isso não pode. Então, se a CENE, por exemplo, né, coleta os dados dos titulares para prestar um serviço médico ou de home care, para usar um termo mais específico, ela só poderá fazê-lo para isso. Ah, mas nós temos um banco de dados enorme aqui e nós gostaríamos de fazer e-mail marketing ou o que quer que seja. Se nós não dissemos para o titular que os dados deles seriam utilizados para isso, simplesmente eu não posso fazê-lo. Né? Porque a lei, Roberto, ela é muito clara ao priorizar. E quem que ela prioriza? Ela prioriza o titular dos dados. Então, às vezes, os gestores, as empresas, têm um entendimento enviesado da legislação, achando que a lei impede determinadas tratativas. E não é que ela impede, ela pede simplesmente que isso fique esclarecido, que a relação entre o titular dos dados e o controlador de dados seja uma relação transparente. Ou seja, eu posso disponibilizar os meus dados, né? Até posso disponibilizar para algo a mais do que aquilo do que aquela finalidade inicial, desde que isso seja esclarecido, desde que isso seja dito. Então, é isso que precisa ficar claro e é isso que faz toda a diferença entre uma empresa que tem um programa de governança de dados com essa clareza e uma empresa que não tem um programa de governança de dados com essa clareza. Então, isso é fundamental. Nós já estamos terminando, doutor. Pode completar aí. Eu acho importante, nesse ponto, a lei traz, inclusive, de forma expressa, que quando você for solicitar o consentimento do titular para algum tratamento que não esteja ali dentro dos propósitos que a própria lei traz, ele não pode estar nas famosas letras miúdas. Tem que ser algo que está destacado. Então, já tiveram empresas que nós chegamos assim, e eles falaram, não, eu vi lá, é só pegar o consentimento do titular que a gente pode fazer tudo. Então, assim, consentimentos genéricos, gerais, indo de encontro ao que a Adriana pôs, não tem validade. É importante essa transparência, que inclusive é um dos princípios da lei, né, de transparência e informação. Olha, eu estou pegando seus dados para as finalidades X, Y, Z e tal, e dando a possibilidade do titular aceitar uma ou outra, não aceitar nenhuma ou aceitar tudo, mas é ele quem vai decidir isso, não a empresa. Nós vamos terminar com uma pergunta que cabe a todo mundo, sobre adequação. Para mim, adequar é uma lição de competência, né? Uma lição de competência. Como é que este processo de adequação da CENE pode servir de lição para todos nós e para aqueles que estão nos assistindo? Eu acredito que começa assim, com um viés muito claro. Que quando a gente quer, a gente alcança. Então, assim, precisa de investimento, precisa de tempo, de hora trabalhada, de braços. Mas se esse é o objetivo, se é o que você quer alcançar, que no caso a gente sente que é o que a CENE quer proporcionar para os seus usuários, vai atingir. Então, eu acho que esse é o viés principal. E a gente passa a dar valor, quando a gente trabalha com isso, em coisas que a gente não dava antes. Quem nunca fez um cheque, um termo de aceite lá, sem ler o que está escrito? Eu confesso que até pouco tempo atrás eu fazia isso. E depois que a gente começa a lidar e ver realmente esses abusos que tem com o nosso direito, né? Essa invasão de privacidade, às vezes até de intimidade, a gente começa a dar mais atenção para esses detalhes que nessa nossa vida corrida e globalizada hoje estavam banalizados. Quer completar, Adriana, para a gente terminar mesmo? Eu acho que uma das coisas mais importantes e que a gente tem discutido muito aqui dentro da CENE é que o entendimento da legislação faz toda a diferença para tudo, não só para o engajamento dos colaboradores, como para a política de parceiros. Porque a ideia é que o programa de governança ele traga mais credibilidade para a empresa. Então, não há prejuízo em estar em conformidade com a legislação, muito pelo contrário.
né, existe uma credibilidade muito maior de que aquela empresa, ela atende à legislação, mas mais do que isso, ela respeita a privacidade e a intimidade dos seus clientes, dos seus fornecedores, dos seus parceiros de negócios. Então, é esse o viés que a gente tem trazido aqui para o programa de governança da SENI e que é aquilo que a gente acredita que a lei preconiza e que é o que existe de mais importante dentro desse trabalho. Nós já estamos fazendo alguns programas já há algum tempo dentro da SENI. Nós estamos no estúdio próprio da SENI e hoje estamos conversando com 2 advogados. Para você que assiste a gente, lembrar que nós estamos ao vivo. E pela história aqui, pelo que eu vi, nós ficamos praticamente quase 1 hora conversando sobre esse assunto. Se tiver alguma coisa, se houver alguma coisa que você, ao ouvir os nossos 2 advogados, acabou ficando ainda em dúvida com alguma coisa, a gente está sempre aqui atento para isso e para ajudá-los no sentido de completar a informação. O Diogo está sempre tecnicamente antenado, nós temos telefone, você acessa a SENI e aí você vai encontrar um caminho para se comunicar conosco. Doutora Adriana, muito obrigado e quero que a senhora se despede aqui, mas nós vamos voltar a conversar. E logo depois o doutor Emílio também vai fazer as despedidas e nós vamos fechar o programa. Quero agradecer a oportunidade de poder esclarecer um pouco mais a respeito do nosso programa de governança de dados aqui da SENI, mas mais do que isso, de esclarecer para as pessoas como que a Lei Geral de Proteção de Dados pode auxiliá-las no seu dia a dia, com os seus próprios dados. Acho que esse trabalho é fundamental e fazer esse exercício também faz parte aqui do nosso braço de treinamento aqui da SENI, para fazer com que todo mundo tenha um pouco mais de clareza, entenda um pouco melhor como que é importante preservar a sua privacidade. Muito obrigado, Adriana, por ter estado aqui com a gente. Doutor Fazanelli. Eu é que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para tirar a dúvida dos nossos espectadores aí, se não for agora, que seja em um momento posterior. Parabenizo a SENI por esse evento, né, que demonstra realmente o nível de engajamento que ela está para adequação a essa legislação. Ok. Nós vamos estar sempre juntos aqui na SENI, vamos conversar muito com vocês, porque a SENI não é local, a SENI não é estadual, a SENI não é Brasil. A SENI é o mundo. A gente busca não só se aprimorar para isso, mas nos aprimoramos para poder levar a você aquilo que você mais precisa, que é a sua vida, que é a sua saúde, que é o seu tratamento, que são as coisas que acontecem, às vezes, muito pequenas e que as pessoas não dão tanto valor como devem dar, às vezes, uma coisa pequena que se transforma em grande. Saúde é um negócio que não dá para brincar. E a SENI é expert nesse assunto. Muito obrigado a vocês por estarem conosco ao vivo aqui. Voltaremos com outras edições e teremos o máximo prazer de ir aos poucos, ir conhecendo vocês que acompanham esse nosso encontro dessa TV que é específica para quem tem conhecimento da SENI, para quem precisa dela. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.